Irmãos, abram suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 2. Daremos continuidade à nossa pregação expositiva neste livro. O reverendo Mateus se encontra de férias e é uma alegria e um temor estar aqui para pregar a palavra de Deus. Que estejamos atentos, crendo que Deus está falando nesta noite por meio da tua palavra. 1 João, capítulo 2, versículo 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor também nos escreveu. A tua palavra foi escrita para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ouvindo do Senhor. Por meio da tua palavra nós fomos resgatados, somente por meio dela nós ouvimos que temos um Salvador. E nós queremos nesta noite nos alimentarmos dela. Queremos crescermos nela. Queremos que o Senhor nos transforme. Que seu Santo Espírito atue em nossas vidas, para que tua palavra nos transforme para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantos aqui são esquecidos das coisas? Precisam ser lembrados constantemente do que fazer, que hora chegar, onde é que é o local que você deve ir. Anota na agenda do celular, coloca um recado na geladeira, pede para alguém lembrar, mas ainda assim se esquece das coisas. Eu confesso, eu sou um pouco esquecido. Mas Carol, minha esposa, ela diz que eu costumo me esquecer de coisas que realmente quero me esquecer. E talvez, bem assim, talvez ela esteja um pouco certa do diagnóstico dela. Por exemplo, eu não costumo me esquecer de coisas que eu gosto muito ou que normalmente chamam minha atenção. Você não me verá me esquecendo de comer, por exemplo. Eu gosto muito de comer e eu lembro disso o tempo todo. Normalmente, eu não me esqueço de lugares que eu já visitei. Eu consigo lembrar com detalhes, retornar para aquele local sem auxílio de GPS, e isso me orgulha muito. Eu lembro de detalhes, referências, e eu chego tranquilamente no local. E eu também me lembro de detalhes de filmes. Eu, por exemplo, eu consigo lembrar dos detalhes de Poderoso Chefão 1, 2 e 3, e ainda conto os detalhes em sotaque italiano. Só para vocês entenderem. De alguma forma, eu sou um esquecido que se lembra de muitas coisas. Mas será que eu tenho me lembrado das coisas que realmente têm o seu devido valor? Lembranças podem ser extremamente prazerosas e elas podem ser estimuladas das mais variadas formas. Um cheiro de café, uma viagem, um sorriso, um dia chuvoso, um dia ensolarado. Porém, lembranças também podem ser extremamente dolorosas. Uma doença, a perda de um ente querido, decisões erradas, palavras erradas. Lembranças que carregamos e as que somos lembrados estão constantemente nos alcançando na nossa caminhada cristã. E o que pode ser muito bom. Na nossa caminhada, nos esquecemos facilmente de coisas que são importantes demais para um crente se esquecer, podendo até mesmo se esquecer da obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Há muita importância nas palavras de Deus, há muita importância nas lembranças que a palavra de Deus nos traz. Você já teve aquela sensação boa de ser lembrado de algo muito bom, depois de escutar coisas que te abalaram? Sabe aquela notícia, informação que traz refrigério, aquele momento que traz calma para você? Aquela sensação da lembrança da sobremesa, depois de comer aquela deliciosa salada? Você lembra, opa, vai ter sobremesa. É o que o apóstolo João está fazendo nesse exato momento de forma muito e muito superior, nos lembrando de verdades que nos trazem refrigério. Nas duas últimas perícopes que foram pregadas, ouvimos muito sobre quem é um verdadeiro crente. Aquele que conhece o Senhor por guardar os seus mandamentos
é um verdadeiro crente. Aquele diz que o conhece e não guarda, é um mentiroso. Aquele que guarda a palavra tem sido aperfeiçoado no amor. Anda como Cristo andou. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Aquele que odeia, nas trevas. Quando você se depara com as fortes verdades trazidas por João, sobre quem você deve ser, sobre como você deve viver, e a quem você deve buscar, certamente você se abala, nem que seja um pouquinho. Você se questiona se você é um verdadeiro crente. Se você tem vivido como alguém que está na luz, se a verdade está em você, nas suas palavras e nas suas atitudes. E é aqui, nessa sessão, nessa perícope, que o pastor João, como um pai, traz à memória verdades que nos lembram quem somos em Cristo, o que nos foi dado pelo Senhor e como Ele tem cuidado de nós. E ele faz isso dentro de uma estrutura, como um argumento. Explica o porquê os escrevem. Eu vos escrevo. João explica que está escrevendo uma carta para esses destinatários porque eles são crentes. Talvez no combate dos argumentos que o João está tendo contra os gnósticos, a igreja da Ásia poderia ler essa carta com uma sensação muito combativa por parte de João e chegar a ter dúvidas da sua própria fé. E é aqui que o apóstolo tira qualquer possível dúvida que estivesse surgindo. A carta não é contra essa igreja, mas sim a favor dela. Eu vos escrevo, porque os seus pecados são perdoados em seu nome, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio, o Filho e o Pai, porque vocês têm vencido o maligno por causa da palavra que permanece em vós. Do contrário, se eles não fossem crentes, João não estaria escrevendo essa carta. João explica sua motivação, trazendo à memória desses crentes e de nós, crentes dessa igreja, lembranças que nos animam, que nos trazem esperança, refrigério e gratidão pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos lembrados que somos verdadeiros crentes no Senhor. Irmãos, é bom, né, quando você é lembrado que você é salvo? E não só que você é pecador. É bom quando você se lembra do que o Senhor fez e tem feito na sua vida. As nossas semanas, este mundo caído, as dores, pecados e o maligno falam constantemente contra nós. Nós nos desanimamos e nos abatemos com a lembrança do velho homem. Mas o Espírito de Deus, nesta noite, nos lembrará, nós que somos filhos eleitos de Deus, que nós somos salvos, que nós somos perdoados, que nós conhecemos o Criador de todas as coisas e que somos vitoriosos em Cristo Jesus. E nós veremos isso em 3 pontos. Que os nossos pecados são perdoados no nome do Senhor, que conhecemos aquele que existe desde o princípio e que vencemos o maligno com a palavra que permanece em nós. Porém, antes de nós irmos para o primeiro ponto, precisamos tratar de uma questão importante para o entendimento que nós teremos nesta noite sobre esse texto. A tratativa de João com os seus destinatários. O que significa essa tratativa, filhinhos, pais e jovens? Muito se discute entre os comentaristas qual a melhor forma de entender o que João está fazendo aqui. Para alguns se trata de uma divisão literal de idades, filhinhos sendo como crianças, os pais como os adultos, os mais velhos, e os jovens nessa faixa etária mais intermediária. Porém, para se ter esse entendimento, é necessário ignorar a abordagem de João com o uso de filhinhos no início desse capítulo. Em várias outras passagens, ele usa esse termo filhinhos. Então, João ele faz um uso mais geral do termo. Ele faz um uso mais geral para toda a igreja, de uma forma paternal. Nós seguiremos com um entendimento mais comum, onde se abarca uma condição geral com aplicações e consequências específicas. Nós devemos considerar que as graças apresentadas por João, essas 3 graças, não são exclusivas de nenhum grupo de faixa etária. Porém, certamente são entendidas e evidenciadas de formas diferentes, conforme o tempo e a maturidade cristã. Como diz bem um comentarista, o perdão não só pertence às crianças. Um cristão pode ser jovem na fé e, entretanto, ter uma formidável maturidade. A força para vencer o tentador não pertence, graças a Deus, somente à juventude. Essas qualidades não são exclusivamente as de uma específica idade, e sim da vida cristã.
Sendo assim, entendendo isso, sigamos para o nosso primeiro ponto. Nossos pecados são perdoados no nome do Senhor. Versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. A primeira graça de Deus que é lembrada por João é o perdão dos nossos pecados. Bom, se somos lembrados que os nossos pecados são perdoados, significa que pecamos. João tratou sobre isso no capítulo 1, no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Irmãos, infelizmente, ainda somos pecadores. O velho homem ainda habita em cada um de nós. Desde o mais novo bebezinho até o mais velho homem, não há como escapar desta realidade no tempo presente. Nós ainda somos pecadores. O pecado que o crente ainda pratica está relacionado ainda com viver neste mundo caído. Ele ainda tem pecados em seus membros, como nos lembra lá em Romanos 7, 23, o apóstolo Paulo. Enquanto estiver na carne, corruptível, estará em pecado. Mateus 26, 41. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. João 3, 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Davi diz no Salmo 51 que o pecado estava constantemente diante dele. Jesus orou para que fôssemos livrados do mal, lá em João 17, 15. E em Provérbios 20, versículo 9, diz: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Porém, mesmo que essa seja a condição do crente no tempo presente, o crente tem a responsabilidade de não pecar. 1 Pedro 1,15, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 João 2,1, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Calvin Gardner diz, a possibilidade de pecar nunca é a razão de desculpar a ação do pecado, mas uma forte razão de vigiar, para que não entreis em tentação. Embora, no primeiro momento, ao ouvir João, nos lembrando dessa condição de pecadores, quando ele fala sobre sermos perdoados, o objetivo de João aqui não é trazer à memória esta dura realidade que não deve ser negligenciada. João quer falar aqui de algo que está acontecendo em nossas vidas, porque algo aconteceu nelas. Nós fomos perdoados, nós somos perdoados, e nós seremos até o dia que os nossos corpos forem glorificados. E isso só é possível porque Deus nos perdoou. O foco aqui não é somos perdoados porque pecamos, mas sim somos perdoados porque temos um perdoador. Não se trata do que nós ainda fazemos, mas sim do que Deus ainda está fazendo. Ele nos perdoou de todos os pecados, passados, presentes e futuros. Irmãos, quantos aqui entendem o que é ser perdoado? Sim, você sabe que nasceu em pecado, que você sempre pecou e ainda continuará pecando. Você sabe que seus pecados foram perdoados porque Deus quis perdoar. Sabe que somente os eleitos de Deus foram alcançados pelo perdão salvífico do Senhor. Sabe que Jesus Cristo, Deus encarnado, morreu no seu lugar para os seus pecados, para que seus pecados sejam perdoados. E que nós temos um advogado junto ao Pai quando pecamos. Ok, você pode saber de todas essas coisas, mas ainda assim pode não entender o que é ser perdoado. Sabe aquela pessoa que fica constantemente falando assim, você sabia disso? Ah, você sabia daquilo? Aí você vai lá e pergunta, por quê? Aí ela fala, não sei. Ele só sabe das coisas, ele não entende aquilo que ele está transmitindo. Nós sabemos de várias coisas que nós entendemos. Nós sabemos que um time, para ser heptacampeão brasileiro, precisa ganhar 7 campeonatos brasileiros, mas não entendemos como um determinado time, ganhando só 6, é hepta. São coisas que nós não vamos entender. Sabemos, conforme os nossos avós, que manga com leite faz mal, mas não entendemos como vitamina de manga não faz. Sabemos que devemos beber muita água, mas não entendemos como um copo de 200 ml de água é suficiente para inundar nosso estômago. Irmãos, sabemos que a palavra de Deus nos diz que o mais vil pecador pode ser perdoado. Que o mentiroso foi perdoado. Que o adúltero, que o assassino, que o salafrário, que o impostor, que o covarde, e nós, que estávamos entregues aos mais assustadores tipos de pecados e práticas, fomos perdoados. E por vezes nós não entendemos como isso é possível. É como se a conta não batesse.
Como assim? Deus limpa o sangue nas mãos de Paulo, um assassino, lhe dando igrejas para cuidar. Como assim? Deus transforma um senhor de escravos e o faz escrever uma das músicas cristãs sobre a graça de Deus mais linda que já ouvimos. Como assim? Deus pega um trapaceiro e o torna pai do povo de Deus. Como assim? Deus transforma uma prostituta em uma auxiliadora do povo de Deus e a coloca na linhagem do Salvador do mundo. Irmãos, isso é graça perdoadora. Isso é a graça perdoadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que João diz que os nossos pecados são perdoados no nome do Senhor. Não é no nome da igreja Redenção, não é no nome do reverendo Mateus, não é no nome das suas conquistas, dos seus feitos ou obras, não é no nome de Moisés ou de qualquer patriarca. É no nome do Senhor, no nome de Jesus Cristo. O uso da expressão nome do Senhor ela é muito interessante, pois cria-se uma associação imediata entre o nome e a obra de Cristo. Só há um Jesus Cristo, e todas as vezes que seu nome é lembrado, a sua obra é lembrada. O crente que ouve o nome de Cristo, imediatamente se lembra que seus pecados foram perdoados. Ou, imediatamente se lembra dos seus pecados. Mas João nos ensina que, ao lembrarmos dos nossos pecados, precisamos nos lembrar que eles foram perdoados. O William Barclay nos explica que os judeus usavam essa expressão, o nome, de um modo muito particular. O nome não é simplesmente o nome pelo qual chamamos uma pessoa. O nome representa todo o caráter e a natureza de uma pessoa até onde foi ensinada e revelada aos homens. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome. Salmo 9, versículo 10. Aqui não significa que todos aqueles que conhecem que o nome do Senhor é Yahvé, confiarão nele. Significa que todos os que conhecem a natureza de Deus, todos os que conhecem seu caráter, o que Deus é, na medida que se revelou aos homens, eles estarão dispostos e ansiosos por confiar nele, porque sabe quem ele é. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Salmo 25, versículo 11. Os fundamentos da oração do salmista são a natureza e o caráter de Deus, tal como ele conhece. João nos conduz ao entendimento que estamos seguros no perdão de Deus, porque conhecemos a natureza e o caráter de Jesus Cristo. Meu irmão, talvez você que está aqui nesta noite, já tenha ouvido muitas vezes que seus pecados foram perdoados. Domingo após domingo, isto tem sido pregado. Você faz suas orações pedindo perdão a Deus. Escuta do irmão quando você peca, ei meu irmão, seus pecados foram perdoados. Quando o seu irmão peca, você diz para ele, ei, seus pecados foram perdoados. Faz um adesivo, bota no porta-mala do carro, de um lado, presente de Deus, do outro lado, meus pecados foram perdoados. Você fala para todo mundo que seus pecados foram perdoados. Mas eu te pergunto, o que você tem feito com a boa nova de que seus pecados foram perdoados? Qual a sua resposta de palavras e de vida? Como você tem reagido e agido? Como você tem tomado suas decisões? Isso tem influenciado o seu casamento, sua família, seus amigos, trabalho? Você tem se alegrado nesta verdade? Irmãos, quantos aqui deliberadamente se entregam aos prazeres da carne por saberem que serão perdoados? Quantos aqui intencionalmente lembram, Deus perdoa? Mais uma mentirinha para ser contada? Mais um caso extraconjugal? Mais uma espiada naquele vídeo inapropriado? Mais uma fofoca para ser contada? Mais um desejo a ser saciado? É isto que você faz ao saber que seus pecados foram perdoados? O que você tem feito, irmão, com o perdão de Deus na sua vida? É só mais um perdão para você? Lemos hoje, na nossa leitura responsiva em Romanos 6, um argumento muito assertivo, inspirado por Deus, de Paulo, sobre o que fazer com o perdão de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, quem aqui precisando de um transplante de coração,
Ao receber um novo coração, lhe enfiaria uma faca. Quem aqui, após anos sem poder andar, ao ser curado e podendo viver uma nova vida, cortaria as próprias pernas? Quem, não podendo enxergar durante toda a vida, ao ser curado, podendo enxergar a luz como jamais vista, furaria os próprios olhos? O que você tem feito com o perdão de Deus? Como disse bem o apóstolo Paulo, andemos em novidade de vida. A verdade do perdão de Deus deve nos conduzir a uma vida de santidade, uma vida de satisfação em Deus, de obediência, de amor ao Senhor, de gratidão, de alegria, de bom testemunho, uma vida que glorifica a Deus, de louvor, de adoração, de dedicação, uma vida de arrependimento, uma vida de confissão de pecados, uma vida consciente da sua miséria e uma vida consciente da misericórdia de Deus. É assim que nós devemos viver, por causa do perdão de Deus. E por vezes nós perdemos de vista o que significa o perdão de Deus, porque nós nos esquecemos os miseráveis que éramos e que somos sem a misericórdia de Deus. Jonathan Edwards, no texto Perdão para os Maiores Pecadores, diz o seguinte: devemos ver a nossa miséria e nos sensibilizarmos da nossa necessidade de misericórdia. Os que não estão conscientes de sua miséria não podem realmente orar a Deus por misericórdia. Portanto, os homens não podem olhar para si mesmos como apropriados objetos de misericórdia, a menos que eles primeiro reconheçam a si mesmos como miseráveis. Eles devem perceber que são filhos da ira, que a lei está contra eles e que estão expostos à maldição dela, que a ira de Deus permanece sobre eles e que Ele está irado com eles todos os dias enquanto estão debaixo da culpa do pecado. Eles precisam sensibilizar-se de que a culpa do pecado faz deles criaturas miseráveis, não importando qual alegria temporal eles tenham, que eles não podem ser nada além de miseráveis, criaturas desfeitas, enquanto Deus está zangado com eles, que eles estão sem força e devem perecer, e isto eternamente, a não ser que Deus os ajude. Eles precisam ver que o caso deles é de completo desespero, que eles pairam sobre o abismo da miséria eterna e que eles necessariamente devem cair nele, se Deus não tiver misericórdia deles. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus pela sua misericórdia, porque sem ela nós não estaríamos aqui. Em Mateus 26, versículo 27 e 28, Jesus diz: a seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Em outra citação de Jonathan Edwards, diz o seguinte: devemos vir a Deus por misericórdia, em e através de Jesus Cristo somente. Toda sua esperança de misericórdia deve vir da consideração de quem Ele é, do que Ele fez e do que Ele sofreu. E que não há outro nome debaixo do céu, entre os homens, pelo qual possamos ser salvos, além do nome de Cristo. Que Ele é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Que o seu sangue limpa todo o pecado e que Ele é tão digno que todos os pecadores que estão nele podem ser perdoados e aceitos. O perdão dos nossos pecados foi a primeira graça lembrada por João aqui. A segunda graça comunicada por João está no nosso segundo ponto. Conhecemos aquele que existe desde o princípio. Leamos os versículos 13 e 14. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aqui o apóstolo João se direciona aos pais que se encontram naquela igreja, ao mesmo tempo que se direciona aos filhinhos. Há uma abordagem geral dentro de uma condição específica. A ideia aqui é a associação entre aqueles que exercem autoridade, com o conhecimento que eles têm sobre Deus. A abordagem de pais nesse versículo lembra muito a abordagem explorada pelo Catecismo Maior, quando ele expande o 5º mandamento para todos aqueles que, em alguma medida, exercem algum tipo de autoridade no seu papel paternal ou maternal, seja a autoridade que ele se encontra. Não se trata de algo exclusivo a uma faixa etária. Certamente, uma pessoa é mais madura porque ela conhece mais ao seu Senhor. O contrário vale para os imaturos. A imaturidade se faz presente naqueles que não conhecem ao seu Senhor.
E o que significa conhecer aquele que existe desde o princípio? O início da carta de João nos ajuda bastante a entender isso. Capítulo 1, versículo 1 e 2. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e a nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Irmãos, quem é aquele que existe desde o princípio? Jesus Cristo, o verbo da vida, que criou todas as coisas e que também redimiu todas as coisas. A gente consegue perceber que João trabalha isso constantemente, desde o Evangelho de João e em suas cartas. João ele faz a mesma correlação que tem no início do capítulo 1 com o que ele está dizendo aqui. Conhecer aquele que existe desde o princípio e conhecer o Pai. O Filho e o Pai eles são sempre apresentados como eternos. Antes mesmo do princípio existir, eles já existiam. Conhecer aquele que existe desde o princípio não é conhecer somente o Deus presente, esse que se faz presente na sua vida, mas sim um Deus que criou todas as coisas. É conhecer o Deus que criou homem e mulher como sua imagem e semelhança. É conhecer o Deus que perdoou Adão e Eva e lhes fez uma promessa de resgate. É conhecer o Deus que separou um povo para ser seu e sustentou esse povo e o sustenta até os dias de hoje. É conhecer o Deus que redime a sua criação. É conhecer o Deus que se encarnou para morrer no nosso lugar. É conhecer o Deus que ressuscitou e foi elevado aos céus. É conhecer o Deus que nos prepara uma morada. É conhecer ao nosso próprio Pai. É conhecer o nosso Salvador. E eu poderia continuar a noite inteira falando sobre isso. E o que João quer dizer por conhecer? O apóstolo utiliza a seguinte expressão ao justificar o porquê os escreve. Eu vos escrevo porque conheceis. João não diz, eu vos escrevo porque vocês ouviram, ou porque vocês viram. Não são coisas menores e poderiam ser bons motivos para se escrever uma carta. Mas aqui João quis utilizar uma expressão que comunica a realidade mais profunda do crente, o conhecimento de Deus. Talvez nesse exato momento você imaginou algumas coisas ao ouvir sobre o conhecimento de Deus. Talvez você tenha imaginado uma biblioteca teológica enorme, vários livros para você estudar, discussões filosóficas, teológicas, para conhecer a Deus. Irmãos, certamente isso faz parte desse processo de conhecimento sobre quem Deus é. Mas não é a forma, não é o que João quer dar ênfase aqui. O que João quer se expressar é aquilo que um judeu entende por conhecimento. Para um judeu, o conhecimento não era algo meramente intelectual. Conhecer a Deus é muito mais do que um estudo teológico sobre os seus atributos. Conhecer a Deus para um judeu é o conhecer como um amigo, é o conhecer como um pai. Entendam, para nós cristãos é conhecer como um pai, né? O judeu, ele nunca conseguiu sentir isso, uma vez que ele nunca conseguiu adquirir esse sentimento que Jesus Cristo nos trouxe ao nos ensinar que nós somos filhos de Deus. Mas é um conhecimento que envolve intimidade. A palavra conhecer no hebraico carrega conotações profundamente íntimas. É como Jó, que em um determinado momento da sua vida diz, antes eu o conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Este conhecimento nos permite vermos além dos nossos olhos naturais. João, quando diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, fala como alguém que realmente ouviu, viu e contemplou e apalpou o próprio Cristo encarnado. João é um dos discípulos de Jesus Cristo. Mas ele não diz isso só porque ele é um dos discípulos de Jesus Cristo e estava com Cristo. Ele fala algo que todos os cristãos experimentam em suas vidas quando conhecem ao seu Senhor. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, lendo, orando, cantando, nós ouvimos ao próprio Deus. Nós vemos ao próprio Deus, não como fruto da nossa imaginação, mas a partir do que Ele se revela por meio da sua palavra. Ao lermos a sua palavra, é como se pudéssemos o tocar, sendo por meio da fé conduzidos cada vez mais para perto de Deus. Quando nós nos deparamos com a obra do Criador e tudo aquilo que Ele revela na sua palavra, nós contemplamos a grandeza de Deus. Nós podemos sim afirmar que conhecemos a Deus. E este conhecimento só é possível por causa da graça anterior.
porque os nossos pecados foram perdoados. Tempos atrás, o nosso conhecimento era de ouvir falar que existia um Salvador. Hoje, nós o conhecemos porque nós somos salvos por Ele. Por causa do perdão dos nossos pecados, podemos agora conhecer a Deus com intimidade. Podemos nos fazer presentes diante dEle. A carta aos Hebreus escreve muito bem isso, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui nós temos perdão dos nossos pecados e conhecer a Deus em intimidade. Não se trata de qualquer tipo de conhecimento. E nós não estamos diante de qualquer pessoa. Os benefícios de conhecer a Deus não se assemelham aos benefícios de nenhum outro conhecimento. O conhecido não se assemelha a ninguém. Você é daquele tipo de pessoa que gosta de dizer para todo mundo quando você conhece alguém importante? Tipo, cara, eu conheço fulano. Eu me lembro quando eu conheci o jogador Romário. Eu trabalhava numa empresa específica, ele era o nosso cliente, eu estava numa reunião com o dono da empresa, aí o Romário chegou, a gente atendeu, ele falou oi comigo, falou oi com todo mundo, mas eu acho que foi só comigo, e aí a gente conversou, tratou sobre os assuntos, e aí ele foi embora. Depois disso, humildemente, eu falei para todo mundo que eu conhecia o Romário, como se fosse suficiente esse tempo. De certa forma, nós carregamos essa sensação de que existem grandes benefícios de conhecer alguém importante. Sim, isso é bom e válido. É bom conhecer pessoas que fazem diferença. Para alguns, os benefícios são enormes. Vocês se lembram daquela historinha do genro do Bill Gates? Um pai chega para o filho e diz: filho, escolhi uma ótima moça para você casar. Mas, pai, eu prefiro escolher a minha mulher. Meu filho, ela é filha do Bill Gates. Bem, nesse caso eu aceito. Então o pai vai encontrar Bill Gates. Bill, eu tenho um marido para sua filha. Mas a minha filha é muito jovem para casar. Mas este jovem é vice-presidente do Banco Mundial. Neste caso, tudo bem. Finalmente, o pai vai ao presidente do Banco Mundial. Senhor presidente, eu tenho um jovem muito bem recomendado para ser vice-presidente do Banco Mundial. Mas eu já tenho muitos vice-presidentes, mais do que o necessário, eu não preciso. Mas, senhor, esse jovem é genro do Bill Gates. Neste caso, ele pode começar amanhã mesmo. Esse filho ele teve grandes benefícios pelo pai conhecer o Bill Gates e o presidente do Banco Mundial. Mas será que chega perto dos nossos benefícios? Nós que conhecemos o Criador de todas as coisas, nós que conhecemos aquele que criou o Bill Gates e tudo que existe na Microsoft, a programação do nosso Deus é incomparável. Nós somos filhos deste Deus. Irmãos, será que nós fazemos pouco caso disso? A quem você tem se desgastado e procurado conhecer? Você tem feito uso dos meios conhecidos por Deus e concedidos por Deus para que o conheçamos? Você tem se alegrado e se deleitado no conhecimento de Deus? Você tem desejado conhecer a Deus cada vez mais? Você tem sede por ler a tua palavra? Você tem proclamado para o mundo que conhece aquele que existe desde o princípio? E que o fato de o conhecer permite que você diga ao mundo palavras de vida eterna? Ou você tem vergonha de dizer que conhece a Deus? Conhecer a Deus tem transformado sua vida? Queridos, nós somos reconhecidos como cristãos só porque nós conhecemos a Deus. E conhecê-lo é resultante do perdão que Ele nos concedeu. E conhecer a Deus é muita coisa. Conhecer a Deus é vida. Não conhecer a Deus é morte. John Piper disse o seguinte: conhecer a Deus com um senso de realidade pessoal autêntica não é uma simples questão de estudar. É uma questão de andar com Deus através do fogo e não ser queimado. É uma questão de não ser esmagado por um fardo, porque Ele o leva por você ao seu lado. Conhecermos a Deus foi a segunda graça lembrada por João aqui. A terceira graça comunicada por João está no nosso terceiro e último ponto. Vencemos o maligno com a palavra que permanece em nós. Versículos 13 e 14. Jovens, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno.
Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Aqui o apóstolo João se direciona aos jovens. Mas será que é somente aos jovens? Será que esse é o momento de direcionar o sermão somente para um grupo da igreja e pregar nem para mim mesmo? Será que é para um grupo específico? Irmãos, de forma alguma. Eu já tratei sobre isso no início do sermão, quando eu expliquei a questão da tratativa, mas eu faço uso de um outro comentarista para complementar a ideia. Pode-se argumentar que o conhecimento está de acordo com os pais, os mais velhos na fé, e a força com os rapazes. Mas como todas as qualidades devem ser encontradas em todos os crentes, é melhor considerar a divisão como dispositivo estilístico, acrescentando ênfase. Todos os cristãos são, pela graça, não pela natureza, filhos em inocência e dependência do Pai Celestial, jovens em força e pais em experiência. A imagem trazida neste momento por João para o cristão é a do jovem. Os jovens são aqueles que, à medida que se movem de vitória em vitória, crescem em relacionamento com Cristo. Isso significa que todos nós caminhamos como jovens nesta peregrinação. Em resumo, sobre essa ideia da tratativa, nós devemos ser filhinhos maduros, vencendo com o vigor de um jovem na batalha. Isso é o resumo da tratativa de João. Neste terceiro ponto, nós podemos ver que João utiliza como motivação para os escrever o fato deles estarem vencendo o maligno, de serem fortes e de permanecerem na palavra. O que é ser um cristão que tem vencido o maligno? Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui se sente como um crente vitorioso? Posso ouvir um glória a Deus? Ou essa pergunta incomoda você? Sabemos que as alusões dessa pergunta, ela traz várias questões negativas, principalmente quando ela é feita num sermão. Você já foi várias vezes questionado de púlpito se você é um vitorioso. Infelizmente, o tema vitória tem sido deturpado e mal ensinado ao longo da história da igreja. E você sabe do que eu estou falando sobre isso. Vitória é um moto dos coaches espirituais que pregam em muitas igrejas por aí. Muitos, levados por um triunfalismo materialista, movidos por conquistas terrenas, e eles diminuem até mesmo o valor de coisas eternas em detrimento das coisas temporais. Eles também ensinam de forma muito errada o que João está falando aqui. Tendes vencido o maligno. Irmãos, é enorme a quantidade de púlpitos que ensinam sobre a vitória do crente, tendo como pressupostos o maniqueísmo. Bom, o que é um maniqueísmo? É uma heresia, é fundamentalmente um tipo de gnosticismo, uma extensão dessa ideia do gnosticismo. João, na carta, trata no primeiro século do gnosticismo, não deste especificamente. E o maniqueísmo foi um ensino difundido no terceiro século, que chegou até mesmo a influenciar Agostinho antes dele se converter. Basicamente, a estrutura do maniqueísmo, e aqui eu vou ser bem simples sobre isso, é a existência de dois deuses, o bem e o mal, o reino de luz e trevas, que estão em uma guerra, onde há igualdade entre esses dois deuses, podendo sim o mal vencer o bem. E é aqui que as influências do maniqueísmo surgem em algumas doutrinas cristãs e em vários púlpitos. A ideia de que as boas obras podem vencer as más obras do maligno. Mas elas também podem não ser suficientes e perder para as do maligno. A vitória sobre o maligno se trata mais sobre as nossas forças para vencer do que a força daquele que venceu o mundo. Vencer o maligno depende do quão espiritual eu sou, da quantidade de vezes que eu oro no dia, da quantidade de vezes que eu leio a Bíblia, se eu sou até mesmo capaz de não pecar, do quanto que eu sou bom o suficiente e do que eu sou capaz de dar. Basicamente, isso são os ensinos sobre vitória que nós temos nos púlpitos das nossas igrejas. E vencer o maligno não é isto. Tendes vencido o maligno. É o ato de dar continuidade em algo que já aconteceu. Jesus Cristo venceu o maligno. Mas o maligno ainda existe. O maligno é um inimigo derrotado, mas não deixou de ser inimigo. E todos aqueles que estão em Cristo já venceram o maligno por causa de Cristo.
e continuam a vencer a insistência do maligno por causa de Cristo. Irmãos, o maligno não pode vencer aqueles que estão em Cristo, mas tem como objetivo envergonhar os que estão em Cristo. A glória de Deus é o alvo do maligno. Por isso que quando nós vencemos as tentações, não é o nosso nome que é glorificado, mas sim o de Cristo. Pois Ele venceu o mundo, não nós, foi o Senhor. Nós fazemos parte de um time. O corpo de Cristo é o time e Ele é o cabeça. Ele é aquele que entra no campo com o time. O time corre, vai de uma ponta para outra, marca, cobra escanteio, chuta a bola, marca gol aos 45 minutos do segundo tempo. Mas o time sabe que mesmo fazendo todas essas coisas, só ganhou o jogo porque Cristo está em campo. Cristo é quem nos dá a força necessária para correr, para marcar, para orar, para jejuar, para ler a Bíblia. E tudo isso acontece na ação do Espírito. Quando nós nos alegramos na vitória, não é o nosso nome que é exaltado. A arquibancada da criação não está gritando o nome da igreja. Igreja! Não. A obra da criação está gritando o nome de Cristo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir, foram criadas. Em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8, versículo 37. João Calvino diz o seguinte: é evidente como nos é necessária a experiência da cruz, pois não é de pouca importância que te limpes do cego amor por ti mesmo, para que te faças plenamente consciente de tua fraqueza, que sejas imbuídos do senso de tua própria fraqueza, para que aprendas a não confiar em ti, que deixes de confiar em ti, para que transfiras a Deus sua confiança. Com confiança de coração descansemos em Deus, para que, sustentado por seu auxílio, perseveres invencível até o último instante, que te firmes em sua graça, para que compreendas que Ele é verdadeiro em suas promessas, que descubras a certeza de suas promessas, para que daí a esperança te fortaleça. Aqui vale o mesmo princípio para o fato de João falar que eles são fortes. João ele não está referenciando uma força própria, independente. Não se trata de um elogio ou de uma exaltação para essa igreja. Eles são fortes porque os seus pecados são perdoados, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Eles vencem o maligno porque seus pecados são perdoados, e eles conhecem aquele que existe desde o princípio. Os cristãos derivam suas forças de Deus. Somos fortes somente pelo seu forte poder. E existe um fator determinante na força e na vitória desses crentes: a palavra de Deus que permanece neles. Versículo 14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Irmãos, o que é esta palavra de Deus que permanece na vida do crente? O Catecismo Maior de Westminster nos ajuda com esta pergunta. Pergunta 3. O que é a palavra de Deus? As Escrituras Sagradas, o Velho e Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Pergunta 4. Como se demonstra que as Escrituras são palavras de Deus? Demonstra-se que as Escrituras são palavras de Deus pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus, pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. E eu completo aqui essa explicação com a confissão de fé, quando fala da Escritura sagrada. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela a sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda,
Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade, ao seu povo. Irmãos, graças a Deus pelos nossos símbolos de fé, que nos ajudam a entender essas coisas. Deus, Ele é tão grande, que nós não podemos conhecê-lo, a menos que Ele se revele a nós. E Ele se revelou como nosso Salvador e como nosso Pai. O reverendo Ronald Reagan diz que Deus falar ao homem é um milagre. É um milagre, em primeiro lugar, que o infinito e eterno Deus falou de si mesmo e da sua glória em nosso discurso limitado e imperfeito, e todavia tem feito algo verdadeiramente conhecido a nós. É a Deus que conhecemos e com quem temos comunhão por meio da sua palavra. Em segundo lugar, o falar de Deus aos homens é um milagre, porque assim como se dá com a linguagem humana, esse falar de Deus a nós é mais do que apenas um meio de comunicação. É o meio pelo qual temos comunhão com Deus. Lhe conhecemos e amamos, como um homem que conhece e ama a voz de sua amada esposa acima de todas as outras mulheres. Assim realmente conhecemos e amamos a Deus, ouvindo a sua voz. Em terceiro lugar, a revelação de Deus é um milagre, porque Ele revela a si mesmo por meio da sua palavra. A sua palavra não é um mero som no ar, nem marca sobre uma página, mas é viva e eterna. É uma palavra que não somente ouvimos e lemos, mas que toma uma forma visível e se torna uma revelação tangível do Deus vivo e invisível, de forma que, embora Deus seja para sempre impossível de ver, vemo-lo na pessoa do seu Filho, a palavra feito carne. E, finalmente, a palavra é um milagre, porque é um ato da maior condescendência e misericórdia possível que Deus tenha falado conosco. Visto que caímos no pecado, não seria mais apropriado que Ele se afastasse e se ocultasse de nós? Todavia, Ele fala e fala de paz. Graças a Deus por sua palavra revelada. E é nela, nesta palavra, que nós devemos permanecer. É nesta palavra que nós precisamos perseverar. Permanecer na palavra significa que todas as facetas das nossas vidas são controladas por Deus. O que nós buscamos, o que nós decidimos, a maneira como nós pensamos, como nós agimos, tudo é governado por Deus. Tudo é governado por sua palavra. Nós não nos movemos conforme todo e qualquer vento de doutrina, porque nós estamos permanentes e firmados na palavra de Deus. Jesus nos orienta sobre o que é permanência. Lá no Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Isso é permanecer. Os que permanecem nas palavras que Cristo tem falado, permanecem em Cristo e Cristo permanece neles. Produzem frutos correspondentes à videira que neles permanece. Dão muitos frutos, pois sem Cristo nada podem fazer. O que pedirem lhes será dado, pois pedem a própria vontade de Deus sobre as suas vidas. Glorificam o nome do Pai, tornam-se discípulos de Cristo, permanecem no amor de Cristo, se assemelham no amor de Cristo e no amor que Cristo tem pelo Pai. Mas os que não permanecem serão lançados fora, secarão, serão apanhados, lançados no fogo e queimarão. Esse é o resultado para aqueles que não permanecem na palavra de Deus.
Alexandre o Grande, em uma das suas guerras, venceu o exército de Dário III, o rei dos persas. Muitas são as histórias que explicam como ele conseguiu essa vitória. Uma delas é que só existia uma forma de vencer o exército de Dário: matar Dário no início da batalha. Uma das grandes características do exército persa era o fato de que eles eram estritamente e extremamente obedientes ao seu comandante. Eles o obedeciam mesmo que a consequência fosse a morte. Eles permaneciam em fiel obediência ao seu rei. Eles não saíam da batalha sem uma ordem do seu rei. Então era difícil vencer esse exército, porque eles, se o rei falasse, é para lutar até o final, eles não saíam de lá. Irmãos, quem aqui já brincou de meu mestre mandou? Basicamente, alguém é escolhido como mestre, e tudo aquilo que ele manda, os outros devem obedecer. É basicamente isso. Nessa brincadeira, o mestre pode pedir coisas difíceis demais para serem cumpridas. E se você é uma criança egoísta, você sabe do que eu estou falando, das coisas que vocês podem pedir. Os servos, nessa brincadeira, podem não cumprir. As consequências são as menores possíveis. A única consequência é ter desonra entre os amigos do prédio. Mas isso não é nada. Com o passar do tempo, irmãos, nós percebemos que obedecer a um mestre, obedecer às ordens de um mestre, não pode ser só mais uma brincadeira de infância. Percebemos que a ordem deste mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, não são as ordens egoístas como as nossas, quando nós somos os mestres da brincadeira. Percebemos que nós não temos escolha para obedecer ou não. As consequências aqui são as mais significativas possíveis. Queridos, nós nos assemelhamos mais a quando éramos crianças brincando de meu mestre mandou, desobedecendo o mestre em ordens difíceis para nós? Ou nós nos assemelhamos mais ao exército persa, que estava disposto a permanecer em obediência na palavra do seu rei? Quando o seu mestre manda, você busca obedecê-lo? Irmãos, somente permanecendo na palavra de Deus, que venceremos o maligno e que nós seremos fortes. Esta foi a terceira graça lembrada por João aqui. Essas palavras escritas por João valem para você? Quando João diz, eu vos escrevo, você se sente parte dos destinatários? Você crê que seus pecados são perdoados? Que você conhece aquele que existe desde o princípio? Que tendes vencido o maligno? Que você é forte? E que você tem permanecido na palavra? Irmãos, nós sabemos, e nesta noite nós fomos lembrados, que os eleitos de Deus, os seus filhos, são salvos. Mas também sabemos que a obra da salvação ainda está acontecendo nas nossas vidas, ainda está se manifestando em nossas vidas. No texto Conselhos para Crentes Fracos, Richard Baxter diz o seguinte: considerem quanto da obra da salvação de vocês ainda está por acontecer. Felizmente, vocês começaram, mas ainda não terminaram. Vocês encontraram o caminho certo, mas ainda tem uma jornada para caminhar. Escolheram, ou foram escolhidos, pelo melhor comandante, e estão em companhia dos melhores soldados. Mas ainda tem muitas batalhas para combater. Se vocês são realmente cristãos, sabem que ainda tem muita corrupção para resistir, muitas tentações para vencer, e muita obra necessária por fazer. E essa obra é tão necessária como a do início. Este é o processo de conversão de vocês, que renegadas as paixões mundanas, vivam no presente século, sensata, justa e piedosamente. Pois somos feitura dele, somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A salvação ainda está se manifestando em nós. Queridos, quantos aqui têm problema de memória? Quantos aqui são esquecidos das coisas? Eu gostaria de animá-los para que vocês procurem lembrar mais das coisas, principalmente da palavra de Deus. Amanhã é segunda-feira. Temos os nossos afazeres da vida comum. E lembrar do que Deus tem falado por meio da sua palavra
nos ajudará bastante nessa caminhada de fidelidade ao Senhor. Mas se por acaso, como eu, você se esquecer e falhar, se esquecendo de coisas importantes demais, coisas que você não deveria esquecer, eu tenho uma notícia excelente para vocês nessa noite. Jesus Cristo não tem problema de memória. A palavra diz em 2 Tessalonicenses que o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Em Hebreus diz, para nos apegarmos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E por último, em 1 João 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos. Senhor, obrigado por nos lembrar. Perdoa-nos, porque temos as nossas mentes ainda fracas. E como, Senhor, nós podemos nos esquecer de verdades importantes demais para nós? A verdade da salvação, a verdade do perdão, a verdade de que conhecemos o Deus Criador de todas as coisas, a verdade de que temos vencido o maligno, de que somos fortes e que nós permanecemos na palavra, a verdade de que tudo isso só é possível porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Senhor, ajuda-nos a não nos esquecermos disso. Ajuda-nos a sermos fiéis e permanecermos em Ti. Ajuda-nos a lembrarmos para esse mundo que eles estão em pecado e que eles precisam ser regenerados, redimidos e salvos. Que a Tua palavra e que a lembrança da Tua salvação estejam em nossos lábios para a Sua glória. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nos coloquemos